Olá, meus amigos, tudo bom? O caso que trago para vocês ocorreu em Duncan, uma pequena cidade no sul da ilha de Vancouver, no Canadá. Sou o César do canal Helena Mundi e na noite de 29 de novembro de 1980, um homem chamado Granger Taylor, de 32 anos, deixou um bilhete muito estranho para seus pais. Antes de desaparecer, alegando que iria viajar a bordo de uma nave extraterrestre por 42 meses. Mas antes da gente começar, já peço para você deixar o like agora no começo do vídeo para não esquecer. E na sequência, então já vamos conhecer essa fantástica história. E já vamos agora direto aos fatos. Há 35 anos, Granger Taylor deixou uma nota dizendo que estava embarcando em uma nave espacial alienígena para uma jornada interestelar. Ele nunca mais foi visto e hoje Robert Keller olha para fora da janela do escritório pensando na última vez que viu seu melhor amigo há mais de 30 anos. E Keller disse: Granger e eu fomos inseparáveis por anos. Estava com ele em todos os lugares que ele foi. Eu era seu braço direito. Granger e eu fomos os melhores amigos. Querida mãe e pai, eu fui para andar a bordo de uma nave espacial alienígena, como nos meus sonhos recorrentes. Asseguraram uma viagem interestelar de 42 meses para explorar o vasto universo. Depois retornar. Estou deixando para trás todas as minhas posses, já que não exigirei mais o uso de nenhuma. Use as instruções de minha vontade como guia para ajudar vocês. Amor, Granger. A nota que Taylor deixou foi uma surpresa para muitos, mas aqueles que o conheceram estavam bem conscientes de sua contínua obsessão com alienígenas e o espaço. Pouco antes do seu desaparecimento, a obsessão de Taylor chegou a um ponto em que ele decidiu construir uma nave espacial de uma réplica do tamanho real na fazenda de seus pais, que lá às vezes dormia. Ele nasceu em 7 de outubro de 1948. Granger Ormond Taylor morava na pequena cidade de Duncan, localizado na parte sul da ilha de Vancouver, na Colômbia Britânica, no Canadá, bem próximo da fronteira com os Estados Unidos. Seus primeiros anos estavam atolados em tragédias. Quando ele era menino, seu pai se afogou em um acidente perto da cabana da família, em Horn Lake. Não demorou para Granger se transformar em um homem. Embora seu corpo tenha mudado, sua mente permaneceu focada em entender a natureza da tecnologia, e sua paixão seguinte seria voltada para as máquinas capazes de voar. De acordo com o jornal local, o Times Colonist, também havia algum tipo de mapa desenhado na parte de trás da nota. O significado disso nunca foi determinado. O mesmo artigo diz que Taylor foi visto pela última vez deixando um restaurante local, o Bob's Grill, às 6h30. Logo depois, Taylor desapareceu. A polícia foi chamada e uma pesquisa se iniciou para trás dele, mas nem Taylor nem seu brilhante caminhão foram encontrados. Espera-se que o carro seja encontrado, esperava o capitão Mike Denchuk, da Royal Canadian Mounted Police. Disse ao jornal local: você simplesmente não se livra de algo tão grande sem que alguém saiba sobre isso, dizia ele. Taylor cresceu para ser um grande homem. Era muito inteligente e forte. Ele podia ser visto jogando amigos em torno de uma arena de luta livre em álbuns de família. No entanto, sua personalidade forte, completamente sua figura imponente. Taylor era tímido e silencioso com algumas pessoas. Alguns o chamavam de excêntrico. Taylor abandonou a escola em alguns momentos em torno da 8ª série e começou a trabalhar em lojas de mecânicas locais. E logo ficou apaixonado por máquinas. Não demorou muito para que seus amigos e familiares percebessem a extraordinária habilidade de Taylor de consertar quase tudo que estava parado. Na sua adolescência, Taylor havia construído um carro de 1 cilindro.
e revisado um bulldozer que costumava ajudar vizinhos com projetos de construções bem estranhas. Mais tarde, ele restaurou uma antiga locomotiva a vapor que ele arrastou do mato. Foi eventualmente apresentado no BC Forest Discovery Center, em Duncan. Uma das realizações de coração de Taylor foi a restauração de um P-40 Kitchhawk da Segunda Guerra Mundial, que mais tarde foi comprado por um colecionador por dezenas de milhares de dólares. Em meus livros, ele era um gênio, disse Keller, que ajudou Taylor a restaurar o avião Kitchhawk. Keller disse que ele e Taylor se encontravam através de um passatempo mútuo, que era fumar. Em uma das muitas conversas recorrentes que tiveram, era sobre o espaço e os extraterrestres. Taylor me levou sob sua asa, disse Keller. Como Taylor, Keller também achou pouco interesse na escola e abandonou na idade jovem. Quase imediatamente, uma ligação formada entre os dois rapazes para Keller gastar seu tempo com Taylor, que foi muito divertido. Mas Taylor levou seu trabalho a sério. Acho que ele era um gênio que faz fronteira com a insanidade, disse Keller. A popularidade dos OVNIs extraterrestres disparou na cultura dominante entre a década de 1940 e 1950. Durante os pilotos da Segunda Guerra Mundial relatavam ver grandes bolas de luz, mais tarde referidas como Foo Fighters no céu. Sua existência era inexplicável. Mais tarde, os especialistas justificaram esses fenômenos para o eletrostático, o magnetismo, ou mais ou menos reflexo de luz. Outros sugeriram que estava ligado a um problema com o estado psicológico do piloto. Após a guerra, houve uma série de avistamentos de OVNIs infames e reivindicações de sequestro. Um dos exemplos mais notórios foi a reivindicação de 1947 de uma nave extraterrestre que caiu perto de Roswell, no Novo México. Em 1961, um casal, Barney e Beth Hill, alegavam que foram supostamente sequestrados por alienígenas em New Hampshire rural. Em 1976, dois pilotos iranianos de um F-4 Phantom II relataram a perda de instrumentação e habilidade de comunicação enquanto voavam sobre Teherã. Foi durante esse tempo que Taylor disse a Keller que ele iria construir sua própria nave espacial. Keller disse a Taylor que gastou mais da metade de um ano juntando peças para criar sua nave espacial do tamanho real das peças sobressalentes que ele coletou do despejo local. Dizia ele também que iria levar ele a um passeio interplanetário que iria durar 42 meses sobre nosso vasto espaço. Douglas Curran, autor do livro Advance of the Landing, Conceitos de Espaço Exterior, visitou a nave espacial de Taylor antes de desaparecer da fazenda da família. Em seu livro, ele detalhava como era o interior dessa nave espacial. Ele construiu sua nave espacial em 2 pratos de recepção de satélite e um equipamento de uma televisão, um sofá e um fogão a lenha. Ele ficou obcecado por descobrir como os discos voadores eram alimentados, passando horas sentados na nave e pensando em muitas vezes dormindo ali mesmo. O jornalista Derek Sedenius descreveu o péssimo estado que o refúgio de Granger havia se tornado após o abandono. A nave espacial prateada repousa em pilares de metal sob as árvores da fazenda de Jim e Grace Taylor, nos arredores de Duncan. Sua porta em formato de rampa permanece entreaberta e quebrada. A família Taylor suspeita que crianças estejam brincando no local. Contudo, no interior, um grande e antigo sofá, o antigo fogão e uma espécie de cama de madeira permanecem intactos, do jeito que Granger deixou, disse Derek Sedenius. O Time Colony informou que quase um mês antes de Taylor desaparecer, ele disse a Bob Nilsson que estava em um contato direto com extraterrestres. Ele deitou-se e recebeu comunicações mentais com alguém de outra galáxia. Ele não podia vê-los, eles estavam falando em sua mente. Nilsson acrescentou que a maioria das pessoas pensava que Taylor estava apenas sonhando com tudo isso. Agora pode não surpreendê-los, mas de acordo com os membros da família, nos meses anteriores ao seu desaparecimento, Taylor estava fazendo um monte de ácido. Ele estava tomando ácido algumas vezes por dia durante os últimos meses, disse a irmã de Taylor, Grace Ann Young.
Os amigos de Granger disseram que Granger fez um pouco de ácido durante o verão, mas não teve nenhuma viagem ruim e não experimentou nenhum efeito negativo. Eles disseram que ele frequentemente falava sobre ir ao espaço e estar em algum tipo de sintonia mental com um extraterrestre. Ele disse que iria sair em breve em viagem. Em março de 1986, quase 6 anos após o desaparecimento de Granger Taylor, trabalhadores florestais encontraram o local de uma explosão perto da Monte Prevost, não muito longe da casa dos pais de Taylor. De acordo com a Gazeta de Montreal, fragmentos de ossos humanos foram encontrados na área, e até que sejam encontradas mais evidências, o GRC está assumindo que esses são os ossos de Taylor. O artigo também diz que Taylor carregava algumas dinamites no seu caminhão, que ele usava para explodir alguns troncos de árvores. O inquérito oficial considerou que, devido às evidências circunstanciais encontradas no local da explosão, Taylor havia sido morto. O escritório forense concluiu que Taylor estava transportando dinamite em seu caminhão. Em algum momento, e de propósito ou por acidente, ele desapareceu. Keller disse que Taylor frequentemente armazenava dinamite em seu caminhão para explodir toras de árvores, que era um método comum de descarte de tocos de árvores naquele momento. Keller ainda acrescentou que Taylor havia manipulado dinamite em inúmeras ocasiões e sabia como lidar com esse tipo de explosivo. A partir do relatório forense, todas as evidências apontam para que Taylor tivesse morrido naquela explosão. No entanto, seu motivo para morrer naquela noite deixou amigos e familiares pensativos sobre o verdadeiro motivo de Taylor fazer isso. A irmã de Taylor acredita que porque Taylor estava sozinho, ele tinha sua própria maneira de fazer as coisas. Ele era simplesmente diferente, disse ela. Mas sua irmã, Grace Ann Young, pensa que o ácido provavelmente teve algo a ver com a morte dele. Era possível que suas viagens tivessem perder a sensação do que era real e o que fazia ele acreditar. Uma das últimas lembranças que sua irmã tem dele é ele pedindo para ficar com ela e seus colegas de quarto em Vancouver. Ela disse a Taylor que ela não achava que seus colegas de quarto iriam aprovar isso. Talvez ele tivesse vindo e talvez tudo isso não teria acontecido, ele teria morrido, né? Keller, seu amigo de longa data, não acredita que Taylor se suicidou. Logo antes de construir sua nave espacial, que havia dito, ele queria desaparecer e tudo que ele queria fazer era deixar crescer a barba e mudar para outro país e ninguém sabia onde ele estava, disse seu amigo Keller. Keller atribuiu o comportamento introvertido de Taylor como a causa dele ser um alvo fácil para bullying. E apesar de ser um homem grande e forte, Taylor era qualquer coisa menos hostil com as pessoas que ele encontrava pelo caminho. No lado oposto da mão, a carta rabiscada era um mapa de contorno de Waterloo Mountain, que estava localizado a cerca de 20 milhas a oeste da propriedade de Taylor. Que relação que o mapa ou a montanha pode ter tido com o desaparecimento de Taylor é apenas um dos muitos enigmas associados a este caso bizarro. Então, em uma noite de 1980, Granger Taylor simplesmente desapareceu. Ele deixou para trás um pátio cheio de caminhões antigos, motores de máquinas, tratores, automóveis antigos, um bulldozer, e os 42 meses terminaram em maio de 1984, e os seus pais, Jim e Grace Taylor, deixaram a porta traseira da casa desbloqueada para que seu filho voltasse, mas ele nunca mais voltou. Taylor fez uma viagem apenas de ida e ele nunca mais voltou para casa. Ele teria usado a dinamite para impulsionar sua nave ao espaço, ou então, devido à sua genialidade, ele teria recrutado por uma agência ou sociedade secreta. Fato é que Granger Taylor nunca mais apareceu. A única teoria que foi possibilitada até hoje para resolver esse mistério seria de que Granger pegou sua caminhonete, que desapareceu na mesma noite. Carregada de explosivos, ele explodiu na montanha, que fica próxima à cidade dele, já que cerca de 6 anos após o desaparecimento, a caminhonete foi achada aos pedaços no local, mas não havia nenhum corpo dentro dela, aumentando ainda mais o mistério. E vocês, meus amigos, o que acham que aconteceu? Deixe suas opiniões, que é muito importante para nós, no que você achou desse caso.
e para a gente trazer cada vez mais vídeos interessantes como esse para vocês. E já aproveita e já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!